Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês palpites atualizados Loteca concurso de número 1162. Antes de mais nada, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, até porque teve rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. E com isso, teve alterações nas posições da tabela que interferiram nos meus palpites. E quero atualizar vocês sobre o que seu time precisa fazer para ser campeão brasileiro, para garantir uma vaga para pré-libertadores ou até mesmo para evitar uma queda para a segunda divisão. Então vamos fazer algumas projeções aqui. E caso seu time já conquistou o objetivo ou até mesmo foi rebaixado, esperar chegar 2025 e dar a volta por cima. Mas vamos relembrar como que ficou o bilhete do concurso anterior, 1161. No concurso anterior, fiz 9 pontos. A grande zebra foi o empate de PSG e Nantes. E com isso, não teve acertador na faixa dos 14 pontos. Com isso, estimativa de prêmio para esse concurso 1162 é de 400 mil reais. Para vocês terem uma ideia, apenas 2 ganhadores conseguiram aí 13 pontos e cada um conquistou aproximadamente mais de 20 mil reais. Mas chega de enrolação e bora para análises dos jogos do concurso 1162 da Loteca com palpites atualizados. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Flamengo versus Vitória. Flamengo terceiro lugar, Vitória 11ª posição. Mesmo com o Flamengo já garantido para a fase de grupos da Libertadores, o time do treinador Felipe Luiz não tirou o pé. Já são 11 jogos sem perder, 7 vitórias e 4 empates. Jogando no Maracanã, os números chegam a ser um deboche no histórico dos confrontos. Em 25 partidas, 18 vitórias do Flamengo, 3 empates e apenas 4 triunfos do Vitória. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Flamengo, até porque o Maracanã deve estar lotado, pois deve ser a despedida de Gabigol. No jogo 2, pelo Campeonato Espanhol, teremos Girona versus Real Madrid. Girona, 8º lugar, Real Madrid, 2ª posição. O Real Madrid está fazendo uma campanha ótima, em 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, totalizando 33 pontos. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Real Madrid. No jogo 3, pelo campeonato italiano, teremos Fiorentina versus Cagliari. Fiorentina, 4º lugar, Cagliari, 13ª posição. Fiorentina está fazendo uma excelente campanha, em 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, totalizando 28 pontos, jogando como mandante, campanha bem honesta. Em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu, sendo assim meu palpite é coluna 1, Fiorentina. No jogo 4, pela Premier League, teremos Tottenham versus Chelsea. Tottenham, 10º lugar, Chelsea, 2ª posição. No histórico dos confrontos, bastante equilibrado com o mando de campo do Tottenham. Para vocês terem uma ideia, em 87 jogos, 32 vitórias para cada lado e 23 empates. Sendo assim, para garantir um ponto, eu vou de triplo. Então vai ficar coluna 1, Tottenham. Coluna do meio, empate. E também coluna 2, Chelsea. Esse é o nosso triplo do concurso 1162 da Loteca.
Mas assim, sinceramente, o Chelsea é favorito, está no melhor momento, mas temos que respeitar, pois é clássico. Algumas semanas atrás, para quem não se lembra, o Tottenham tinha vencido o Manchester City por 4-0. Então, é melhor se prevenir. No jogo 5 pelo Brasileirão, teremos Bragantino versus Criciúma. O Bragantino ainda tem chance de permanecer na Série A. Basta vencer o Criciúma e torcer para um dos resultados possíveis. Primeiro deles, o Fluminense perder do Palmeiras. Ou o Atlético Paranaense não vencer o Atlético Mineiro. Já o Criciúma já está rebaixado. Está num péssimo momento. 8 jogos sem vencer. 3 empates e 5 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bragantino. No jogo 6, teremos Cuiabá versus Vasco. Cuiabá, 20ª posição. Vasco, 10º lugar. Cuiabá já está rebaixado. O Vasco é quase improvável conquistar uma vaga para pré-Libertadores, porque teria que vencer, torcer o Bahia, perder para o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, e ainda torcer para o Cruzeiro tropeçar diante do Juventude. E mesmo assim, teria que tirar uma diferença de saldo de 12 gols em relação à equipe do Bahia. Quase impossível. Mas o que a gente tem que destacar é que no histórico dos confrontos nunca perdeu para o Cuiabá. Em 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias do Vasco. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Vasco. No jogo 7, teremos Bahia versus Atlético Goianiense. Bahia, 8º lugar. Atlético Goianiense, 19ª posição. Cenário para essa partida: o Bahia precisa apenas vencer para confirmar uma vaga na pré-Libertadores. Já o Atlético Goianiense já está rebaixado. No histórico dos confrontos jogando em Salvador, em 13 jogos, 7 triunfos do Bahia, 4 empates e apenas 2 triunfos do Atlético Goianiense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 8, teremos Grêmio versus Corinthians. Grêmio, 12ª posição. Corinthians, 7º lugar. No histórico dos confrontos, já faz 11 jogos que o Grêmio não vence o Corinthians. Mas de lá pra cá foram muitos empates. São 9 empates e apenas 2 vitórias do Corinthians. Mas já quero dar os parabéns aí pro Corinthians, que já está classificado para pré-Libertadores. Depois de uma sequência de 8 vitórias seguidas. Que arrancada impressionante nessa reta final. Mas assim, é apenas um jogo para cumprir tabela. Por isso eu vou manter o meu palpite aqui de empate, coluna do meio. Até porque quase sempre, quando essas equipes se enfrentam aí nos últimos anos, o resultado mais provável é empate, né, galera? No jogo 9, teremos Fortaleza versus Internacional. Fortaleza, 5º lugar. Internacional, 4ª posição. Duas equipes que já estão satisfeitas. Até porque as duas equipes já estão garantidas na fase de grupos da Libertadores. Tanto é que o Internacional já vem de 2 derrotas seguidas. E no meio de semana, o Fortaleza perdeu pro Atlético Goianiense, que já está rebaixado. Já que ninguém tem interesse nesse jogo, eu vou de empate, coluna do meio. No jogo 10, teremos Juventude versus Cruzeiro.
Juventude 13º lugar, Cruzeiro 9ª posição. Cenário para essa partida, o Juventude já conquistou seu principal objetivo, a permanência na Série A. Já o Cruzeiro precisa vencer e torcer para um tropeço do Bahia diante do Atlético Goianiense, que já está rebaixado, para, deste modo, o Cruzeiro conquistar uma vaga para pré-Libertadores. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Cruzeiro. No jogo 11, teremos Palmeiras versus Fluminense. Palmeiras, segundo lugar, Fluminense, 15ª posição. O Palmeiras, para ser campeão brasileiro, tem que vencer de qualquer maneira e torcer para o Botafogo perder do São Paulo. Já o Fluminense, basta apenas empatar para confirmar a permanência na Série A. Mas no histórico dos confrontos com o mando de campo do Palmeiras, os números chegam a ser um deboche. Em 44 jogos, 32 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas 8 vitórias do Fluminense. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 12, teremos Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro está na 14ª posição. O Atlético Paranaense está em 16º lugar. Para o Atlético Mineiro permanecer na Série A, basta apenas empatar essa partida. E o Atlético Mineiro está num péssimo momento. Já são 11 jogos sem vencer, 4 empates e 7 derrotas. Já o Atlético Paranaense precisa vencer para confirmar a permanência na Série A. Mas o empate pode ser favorável também para o Atlético Paranaense, desde que o Fluminense perca do Palmeiras ou o Bragantino não vença o já rebaixado Criciúma. Mas aqui, meu palpite será empate coluna do meio, porque existe uma possibilidade do Fluminense finalmente pagar a Série B. Pronto, falei. No jogo 13, teremos Botafogo versus São Paulo. Botafogo, líder, São Paulo, 6ª posição. Cenário para essa partida, basta apenas um empate para o Botafogo ser campeão brasileiro de 2024. Já o São Paulo está desinteressado, até porque já está classificado na fase de grupos da Libertadores, tanto é que vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Grêmio jogando no Sul e perdeu no Morumbi diante do Juventude. E o Botafogo tá num bom momento. Já são 7 jogos sem perder. 4 vitórias, 3 empates. Recentemente foi campeão da Libertadores. Jogando como mandante em 18 jogos. 11 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Na moral, Botafogo deve vencer e fazer a festa com a torcida e comemorar esse título tão merecido do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Botafogo. No jogo 14, pelo Campeonato Espanhol, teremos Atlético de Madrid versus Sevilha. Atlético de Madrid, 3º lugar. Sevilha, 11ª posição. O Atlético de Madrid está fazendo uma excelente campanha. Em 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, totalizando 32 pontos. Jogando como mandante, campanha ok, maneira, bacana. 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético de Madrid. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1162 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal.
Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. Galera, reta final de Campeonato Brasileiro, se a gente não se vê mais, espero que ainda tenha mais vídeo de Loteca ainda esse ano, já quero desejar antecipadamente um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!